Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que conta com apoio, com a área da História da Ciência, que está no campus Marquês de Paranaguá, mas um programa que é gravado aqui no MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, que a cada semana traz um convidado, às vezes de fora da PUC, às vezes de dentro da PUC, para debater algum tema antigo, presente, reflexões do futuro, da nossa ciência e da tecnologia tão presente na nossa vida. Marcos Calil, nosso querido pós-graduando, que fez o seu mestrado, o seu doutorado na PUC, tive até a honra de ser o seu orientador no doutorado, trabalhamos o relógio de sol, Vitrúvio, tenho mencionado muito o seu trabalho nos cursos que eu vou seguindo aí pela vida em História da Ciência, e ele tem especialização em didática no ensino superior e básico pela Faculdade Anchieta, extensões universitárias em astronomia e astrofísica no IAG, no INPE, graduação e licenciatura em estudos teológicos no Seminário Bíblico Palavra da Vida, e vai por aí afora. O querido Calil tem bastante coisa, e agora ele teve um tempo aí de viagem, né? E ele volta, né, para o Planetário de Santo André, onde ele já foi coordenador científico, realizou um grande trabalho por lá. Também está na Escola Dante Alighieri, aqui tradicional de São Paulo, e passou alguns meses entre Itália e Estados Unidos, e eu convidei o Calil para vir aqui conosco, porque a gente está toda hora com muita novidade aí pelas redes sociais sobre o que observar, o que ver no céu, novidades dos os planetas, exoplaneta, já descobriram um exoplaneta tão quente quanto o Sol, e outros que são de temperatura mais amena, como a Terra. Então, Calil, você acho que é uma área que a gente precisa de vez em quando gravar um novo Nova Estela para a gente se atualizar um pouco. O que você indicaria aí para o nosso telespectador para aproveitar e não olhar só para a telinha, mas olhar direto para o céuzão aí em cima? Tudo bem, professor? Tudo bem, pessoal de casa? Agradeço a honra, o convite, né? Para mim é uma honra estar aqui mesmo. Mas acho que a ideia, né, é a gente poder incentivar o pessoal a poder observar o céu, né? Eu acho que essa temática é bem interessante, né? Novas e novas descobertas são realizadas na astronomia e astrofísica. A astronomia é o grande guarda-chuva, né? A astronáutica também. Mas a essência da observação do céu a olho nu, mesmo a olho nu, né? Eu acho que é algo fantástico. Eu, pela Climatempo, já vai fazer 10 anos, já fazem 10 anos, que eu publico todo mês pela Climatempo. Tem um canal no YouTube lá, o que as pessoas podem observar no céu a olho nu, válido para o Brasil inteiro. Então, todo dia primeiro eu vou lá e posto o que pode observar a olho nu, considerando inclusive as pessoas que estão na cidade com poluição luminosa, porque, Zé, muitas pessoas não sabem disso, mas você pode observar numa cidade, mesmo como São Paulo, Rio de Janeiro, 5 planetas a olho nu você vê no céu. É só saber onde eles estão. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Sabendo onde eles estão, você já consegue contemplar esses planetas a olho nu. Coisa que os gregos, os romanos e bem mais antes deles e outras civilizações faziam isso, né? Quer dizer, contemplavam os planetas a olho nu e viam esses astros errantes, daí a palavra planetas, né? Caminhando entre as estrelas, que aí consideravam elas como objetos fixos, né? E nós podemos fazer isso todas as noites, quer dizer, basta olhar para cima, né? Coisa que muitas vezes a gente não faz, principalmente quem está na grande cidade, sempre olhando para baixo e agora olhando direto para a telinha de celular, né? Eu postei recentemente no Dia dos Namorados, no meu Twitter, né? Dê um presente para o seu namorado, sua namorada, uma observação da Lua. E aí eu coloquei o horário aproximado que a Lua nasce, porque depende da latitude, né? Mas aí eu coloquei o horário aproximado e assim viralizou assim, que foi algo absurdo assim, né? Pelo Twitter. Então, eu acho que é isso, a gente poder incentivar as pessoas a contemplarem o céu, né? É o papel de quem trabalha no ensino e na divulgação da astronomia.
E você volta para Santo André, para o planetário, como é que você encontra lá a situação? Estamos em crise, não estamos em crise? O planetário, nós acabamos saindo, digo nós, eu e minha esposa, porque nós trabalhamos há 15 anos juntos em planetários, né? Planetário do Carmo, que fica no Parque do Carmo de São Paulo, Planetário do Ibirapuera, e depois fomos para o Planetário de Santo André, né? E lá nós saímos em julho, né, de 2016, né? E então já não estava indo muito bem no sentido de, enfim, da questão política que o país se encontrava, inclusive, também, né? Só melhorou de lá para cá. E aí esse planetário em específico, ele é um dos poucos que é administrado por uma OCIP, Organização Social, né? Você tem um só planeta, acho que agora são dois ou três planetários no máximo, fixos, particulares, né? O restante um é fundação ou vai ser, na grande maioria, ligados a instituições como a universidades federais ou do município, né? Ou prefeituras. Então essa era administrada por uma OCIP. Por alguns problemas acabou, enfim, infelizmente, não por conta da OCIP, né? Mas enfim, repasse de verba, de prefeitura, etc e tal, acabou ficando um tempo fechado. Fechou, acho que se falha a memória, em novembro, dezembro. E com a nova gestão, que então assumiu, a nova prefeitura, acabou, graças a Deus, reabrindo esse belíssimo, não só o planetário, mas como todo o museu, né? Porque o Planetário de Santo André está inserido dentro de um museu de ciências, né? Que agora assumiu o papel de escola-parque, né? Então, é onde você tem lá uma grande escola, vamos dizer assim, e as outras escolas então trazem, né? Mas para o pessoal entender um pouco em casa o que é o Museu de Ciências, onde você tem agregado esse valor, você tem o planetário. E também em 2015, um projeto que nossa equipe trabalhou na época, na implantação de um núcleo de observação do céu, não necessariamente um observatório, né? Quando eu idealizei esse projeto, como a gente recebe muitas escolas durante o dia, então ele virou um local onde as escolas poderiam vir observar o sol e todos os outros periféricos que poderiam ser de observação do sol, né? Porque geralmente os observatórios nascem para ser observação noturna. E esse não, ele tem um papel didático, né, e de divulgação durante o dia para as escolas, de ensino também, logicamente, para as escolas, e à noite promove observações uma vez por mês, enfim, tem sua programação lá para o público, né? Zé, para você ter uma ideia, teve um eclipse lunar que nós fizemos, organizamos, não o último que teve um outro, atraímos 2.000 pessoas. Nossa. 2.000 pessoas, e com o céu praticamente fechado, entendeu? Imagina se tivesse aquele céu maravilhoso, né? Então, as pessoas têm essa sede, né, de querer observar o céu, né, contemplar o céu. E não só o Planetário de Santo André, mas todos os outros planetários no Brasil que fazem um excelente trabalho, eles têm eles gostam, né, de ensinar e divulgar a astronomia, né? O que muitas vezes acontece alguns fatos errados acabam caindo numa mídia e viraliza de maneira geral, né? Por exemplo, nós tivemos, acho que uns 2, 3 anos atrás, se não me falha a memória, falando de uma chuva de meteoros Perseides que poderia ser observada e etc e tal, né? Essa chuva de meteoros acontece todo ano, então não tinha grande momento para ser grande novidade. Isso eu publico no meu site, todo mês eu publico quais chuvas de meteoros nós podemos observar no céu. Porém, ela era uma chuva necessariamente e melhor de ser observada no hemisfério norte. Então você imagina isso caindo na rede social, caindo na mídia, e o cara estava lá no sul do Brasil, por exemplo, acordando às 3 horas, 4 horas da manhã, para observar uma chuva de meteoros que sequer a constelação da qual pertence essa chuva de meteoros estava visível na latitude que ele se encontrava. Então, às vezes, eu assumo um papel um pouco chato, né? De alertar o pessoal. De alertar o pessoal e falar, olha, gente, não é bem assim. Esse papel, os planetários também fazem. Mas no final do ano, acho, começo do ano, teve uma lua especial, lembra? Uma lua grande, por algum motivo. Nós temos alguns momentos que envolvem... Essa aconteceu, que foi muito bonita. Sim, sim. Mas aí, não sei se é o certo, você está falando do caso da superlua. Acho que é a superlua. Né? A superlua, ela é um termo que não é astronomicamente definido pela União Astronômica Internacional, tá? Então, começa por aí, né? Você tem vários outros nomes, a Lua do Caçador, tem vários tipos de nomes, né? Inclusive o anuário, o dicionário, né, do Mourão, né,
apresenta vários nomes, lua jovem, lua do caçador, enfim. Mas a superlua, ela foi um termo cunhado de um astrólogo, né? Foi um termo de um astrólogo contemporâneo, inclusive, que ele acabou pegando dois momentos. Quando você tem a lua cheia, e para se ter lua cheia é quando ela está com exatamente 100% do seu disco iluminado. Isso é importante falar. Então isso tem hora, minuto e segundo para acontecer, né? A lua apresenta inúmeras fases, né? Mas cheia mesmo é quando 100% do seu disco está iluminado pelo sol, né? E no momento que você tem a maior aproximação do centro da Terra com o centro da Lua, que a gente chama então de perigeu. Tá? Então quando você tem, isso acontece todo mês, o perigeu é fato normal, lua cheia também, mas o cruzamento dessas duas informações no mesmo momento, isso é raro. E aí ele então chamou isso de superlua. Por quê? Porque aquele momento da lua cheia nascendo é muito belo, né? Imagina quando você está em perigeu. Então ela parece gigantesca mesmo, né? Você tem essa ilusão de óptica comparando com os prédios e tal, né? Quando ela nasce é muito bonita. Aí depois ele percebeu que esses dois momentos que se casam iam se afastando, né? Em termos de tempo, delta T mesmo. E aí ele começou a falar, então é o seguinte, olha, a gente superlua, nós podemos ter um erro aí de 5%, 10%. E aí acabou acontecendo que até a própria NASA, teve, eu acho que foi o ano passado retrasado, que publicou que nós teríamos 3 meses de superlua. Né? Quer dizer, e não é fato, quer dizer, o primeiro mês não era tão próxima a Lua com a Terra, no momento da cheia. Quer dizer que a Lua e a Terra, desculpa a ignorância, senhor Marcos, não é uma órbita circular que mantém constante a distância? Não tão circular. Entendeu? Existe um grauzinho de achatamento lá que provoca isso aí, entendeu? Você tem uma distância média, acho que 395 mil quilômetros, se não me falha a memória, mas você tem aquele momento que ela chega a 360, mais perto. Entendeu? 340 e alguma coisa, 300 e assim vai, quer dizer, tem uma diferença aí, né? Então, essas coisas assim a gente acaba, quando a mídia acaba divulgando algo errado, ou enfim, que as pessoas inclusive não vão ver. Por exemplo, teve uma que foi fantástica. A gente aqui mesmo no próprio MIS, nós gravamos um programa sobre Marte lá. Fizemos o filme debate, né? Sobre o planeta Marte. Cineciência. Cineciência, exatamente, sobre o planeta Marte. E lá eu citei que o pessoal às vezes recebe um e-mail em agosto, acho que agora parou, graças a Deus. Mas teve anos e anos assim um e-mail falando que Marte ia ficar do tamanho da Lua, né? Que ele ia ficar próximo da Terra. Né, aí a gente já fala periélio e não perigeu, né? Perigeu é para a Lua, periélio é para planetas. E aí que ele ia ficar próximo da Terra, ia ficar tão grande quanto a Lua. Eu lembro que teve um ano, inclusive, que nem Marte estaria visível no céu durante a noite. Então, sabe, tem umas coisas que acontecem assim, que nós que trabalhamos na área de ensino e divulgação da astronomia, temos que tomar cuidado naquilo que fala, né? Porque vai ter gente que vai acordar 4 horas da manhã para observar, né? Então, tem que ter uma certa cautela aí. Bom, mas daí vocês retomaram agora, você falou lá em Santo André, e o planetário lá é bem especial, não é? Que você tinha me contado, tem algumas nuances assim. Exatamente. Com minha volta aqui ao Brasil, né? E peguei bem nesse momento que a nova gestão assumiu, acabei fazendo um novo projeto, uma concorrência pública, né? Licitação e tal. E ganhamos, graças a Deus, deu tudo certo. A equipe reassumiu, grande parte da equipe reassumiu o planetário, uma equipe de primeira linha. Nós temos coordenador e técnico terminando mestrado no IAG, em ensino de astronomia, coordenadora pedagógica já com mestrada pela Unixul, em educação em astronomia. Então a gente tem um time, assim, 2 monitores, duas pessoas lá que trabalham também, fazem o mestrado, enfim. E aí nós retomamos o trabalho com algumas novidades, né? E o planetário, esse planetário em especial, ele tem uma tecnologia bem interessante, né? Que é um planetário que você tem um projetor óptico da Zeiss. E quando a gente fala planetário Zeiss, quem trabalha na área já sabe que é uma Ferrari, né? Quer dizer, a gente tem uma Ferrari lá dentro, né? Então é um projetor óptico. E tem os projetores digitais, que fazem a projeção em 360 graus, ou melhor falando, semisférica, né? Então, para onde você olha, você vê projeção, né?
E isso é fantástico, porque esses dois equipamentos estão integrados, né? Então, se eu, por exemplo, girar o céu dos ais, né, que são as estrelas ópticas e pontuais no céu, os projetores digitais que projetam as constelações acompanham ele. Então eles estão em perfeita sincronia, né? Então isso te dá uma variedade. Fora que você pode trabalhar, que aqui no Brasil a cultura ainda é um pouco difícil de você inserir isso, mas lá nós estamos tentando inserir aos poucos, tanto que o nome mudou. Antes era Planetário Teatro Digital, agora virou Planetário e Cine Dome, né? Cine Dome. Cine Dome, né? Porque é tudo domo, né? Então, cinema num domo, né? Por que Cine Dome? Porque você tem muitos filmes de diversas áreas da ciência, química, biologia, enfim, tantos outros. adequado para esse sistema. Adequado para esse sistema, né? Que são produtoras internacionais que fazem isso. Além disso, você tem, por exemplo, eu assisti já alguns desses em Iena, na Alemanha, e tive o prazer de assistir um do Queen, dentro do planetário, com raio laser Eu já vi também nos Estados Unidos do Pink Floyd. do Pink Floyd. Maravilhoso. Exatamente, do U2, por exemplo. Entendeu? Então você tem toda essa parte. Imagina fractais. Eu assisti uma vez de fractais em 360 graus. Alucinação. É uma coisa fantástica. Pra gente que ama a matemática, acha essa beleza dos fractais na matemática, né? Você vê isso em 360 graus, é uma coisa maravilhosa. E que aqui no Brasil ainda tem um pouco de resistência pela cultura do brasileiro por inserir um filme desse dentro de um espaço chamado planetário. Entendeu? Então, você ainda tem lá fora, nos Estados Unidos, isso já está resolvido, assim, até no menor planetário que eu visitei, no planetário em West Palm Beach, por exemplo, lá eles passavam, por exemplo, a Vila Sésamo, com tranquilidade. Minha filhinha de 2 anos adorou, né? Quer dizer, ficou apaixonada. Na Itália também você tem lá um pouco menos, porque a tecnologia lá naquela região ainda está chegando, enfim, tem alguns planetários de excelência, sim, mas um pouco afastado, né? Você já não encontra tanta tecnologia. Mas também não está tão assim, sabe? Aqui que você tem um pouco de resistência. Quer dizer, você tem a tecnologia, mas tem a questão de o pessoal topar passar Pink Floyd no planetário científico. Por exemplo, imagina, você tem uma instituição que eu respeito absurdamente, que é o Planetário do Ibirapuera, né? O primeiro planetário que você tem aqui no Brasil, né? E que é uma instituição que você tem a Escola Municipal de Astrofísica, que eu fui chefe, tive essa honra de ser chefe lá na Escola de Astrofísica, e de repente, imagina, você coloca um filme, sei lá, Pink Floyd lá dentro, né? E hoje eu acho que já está um pouco menos do que há 5 anos, por exemplo, quando eu assisti a minha primeira projeção que assisti em Full Dome foi no Cairo, no Egito, né? Lá também, aliás, lá teve o festival de Full Dome, né? Quer dizer, várias empresas e filmes, e foi lá que eu tive meu primeiro contato com vários temas, né? Essa produção que você fala Full Dome, Full Dome. ela é totalmente diferente de uma tela. Ela tem que ser retrabalhado o filme para poder jogar no... Exatamente, porque quando você faz uma produção em tela, em flat screen, que a gente fala, né? Na hora que você vai colocar, por exemplo, num planetário, ela vai aparecer em flat screen. Você pega um data show e coloca, né? É essa tecnologia, por exemplo, que o Planetário do Ibirapuera sustenta ainda hoje. Okay? Então você tem as projeções das estrelas de um ZEISS, maravilhoso, Universário, o equipamento, o ZEISS, né? O modelo é Universário. E lá dentro você tem a projeção em flat screen, que é um data show, né? Mas, por exemplo, como você produz um filme que você tem elementos em flat screen, como o caso do Queen, lá na Alemanha, que eles pegavam trechos do Queen, então eles faziam uma máscara em Full Dome, em 360 graus, e aí o retângulo com o vídeo lá. E aí essa máscara tinha seus movimentos. Então você tinha a impressão que tudo era integrado, né? Tudo era integrado. Isso passava essa impressão. Agora, quando você faz uma produção em Full Dome, aí você tem 2 caminhos, né? Que podem ser separados ou se juntar. Ou você produz com lentes olho de peixe, toda a produção específica para isso. E aí a gente já está falando os planetários hoje em dia trabalham
no mínimo com 2K, os fixos, né? 2K, 4K, 8K, você tem planetário até com 16K de tecnologia. Ou então você faz tudo no Blender, por exemplo. O que é isso? Que a gente tem lá a produção de filmes. Então eu tenho algumas sessões que eu já escrevi, por exemplo, a sessão Mensageiro de Marte, tem um rapaz que ele sentou na frente do computador e trabalhou com animação gráfica. Entendeu? Então ele trabalhou tudo com animação gráfica direcionada para Fudome. Ou você pode integrar essas duas, fazer um filme misturado com animação gráfica em Fudome, enfim. Né? É uma tecnologia já resolvida. Mas eu vou te falar uma coisa, viu, Zé? E pessoal aí de casa. Quando você começa a assistir as sessões em Fudome, né, no Planetário e diversos temas de filmes, quando você vai para o cinema, eu sinceramente eu já não acho mais graça aí no cinema. Já faz tempo que eu não acho graça. Porque aquela coisa de tela, flat screen, né? Eu lembro que eu estava assistindo, uma vez o nosso grupo do Planetário, nós fomos assistir o filme, acho que foi Interestelar, eu não lembro qual que foi, eu não lembro qual foi o filme. E aí tinha uma hora que eles estavam no espaço lá e tal, não lembro qual foi o filme, e de repente o capacete começou a viajar, né? E aí a tela era um pouquinho curvada e o capacete foi saindo da tela e olha o meu subconsciente, eu já comecei a querer seguir o capacete para trás, para ver onde ele ia embora. E não tinha. E acabou a tela. Né? Então é isso que faz a diferença. Né? Eu imagino. Eu preciso ir lá assistir. Mas vocês têm sessão em Fudome? Temos, todas as sessões são em Fudome. Todas. Não há sessão que não é Fudome. Uau. Todas são em Fudome. E outra coisa, que a gente faz esse resgate, que muitos planetários no mundo como todo, aí, principalmente, enfim, geral, principalmente nos Estados Unidos, né? A gente fez o resgate de fazer as sessões, pelo menos uma parte dela ao vivo, se não inteira, mas uma parte dela ao vivo. Então você tem aquela parte gravada do filme e tal, mas sempre a gente tenta fazer um link projetando o céu da noite. Que está lá fora. Que está lá fora e dar a informação para o público que lá está presente do que ele pode observar durante aquela semana ou durante aquele mês. Mesmo inserido numa cidade com poluição luminosa. Marcos, a gente tem poucos minutos, só queria aproveitar o seguinte, como você andou viajando aí pelo mundo, né? Uma pergunta que eu te faço, assim, realmente eu não sei a resposta, né? Você sente, assim, que o interesse por observar o céu é diferente daqui em outros países ou nesse ponto está todo mundo sempre com aquela mesma vontade de levantar a cabeça e ver o céu? É igual, Zé. Acho que é a mesma coisa, sabe? As pessoas ficam imersas no dia a dia, naquela coisa, na correria do dia a dia, mas quando você apresenta um elemento para poder observar o céu, aí as pessoas param, entendeu? Você pega o planetário, por exemplo, de Nova York. Meu Deus, aquilo é uma coisa assim que eu fiquei assustado. Cabem acho que 200 ou 300 pessoas lá dentro da cúpula e é linha de produção. São filmes, nos Estados Unidos os filmes são mais curtos do que no Brasil, né? Então você tinha lá um filme, acho que de 25, 30 minutos. Eu tentei conversar com um rapaz da área técnica, não podia, porque eu saindo numa porta já entrava da outra porta outro público. E assim ficou o dia todo, né? Então, você também vê acho essa que busca, tem né? onde é o planetário em Nova York? É no museu lá. No museu, lá em cima do Central Park. Isso, exatamente. Na 80 e pouco ali. Exatamente. Eu estou pensando, lá eles têm uma vantagem também, né? Porque eles têm um fluxo de pessoas do mundo inteiro que estão indo visitar. Também tem esse lado... Por isso que precisa dessa linha de produção, né? Quer dizer, já saiu um, já entrou outro, filmes de 25, 30 minutos no máximo, para poder atender essa demanda, né? Além do planetário, eles têm também uma vivência que você tem, que começa no Big Bang, vem até hoje, não é? Eles têm lá toda a parte de museu deles lá embaixo e tem uma sala sala especial fantástica de meteoritos. Aquilo eu fiquei lá por uma hora, eu acho que tem até um horas. aviso que se você tem algum problema cardíaco não é recomendado. Sim. Você pode ter, né, um susto. Exatamente. É maravilhoso, aquele museu lá é muito bonito. Também no local onde está aí, onde está, né? Fantástico. Uma outra política de gerenciamento de museus, né? Isso também é um papo para um outro momento, se quiser, de como as pessoas gerem os museus lá fora, né? E como ele é gerido aqui dentro, né? Como a política pública aqui no Brasil engessa, né, um gerenciamento de um museu aqui, né?
A fatia do bolo, como é recortada lá fora, para você poder gerenciar, é outra história. Com Né? muito mais liberdade. Total, total, de gerenciamento de museu é completamente diferente. Aqui você tem que cortar um 12 para você conseguir recurso privado, por exemplo, que lá já está resolvido. Que é direto. Direto, entendeu? Direto, lanchonete, loja, eventos de lançamentos de livro, enfim. Em princípio, não sei o CIP, né? Aqui o MIS, a gente já até sentou na cadeira o diretor administrativo para explicar um pouco que é uma OS, né? Uhum. E ela tem bastante mais liberdade. Então, hoje mesmo vai abrir uma exposição sobre o Steve Jobs, né? Uhum. E eu percebi, quando eu entrei aqui, tem uma empresa aí, eu nem sei, nem lembro agora o nome, não vou nem fazer a merchan porque eu esqueci, mas é verde, né? Que deve ser a patrocinadora, porque está desde lá da rua até aqui no corredor, está cheio da cor, do símbolo, a linha dessa empresa e tal. Valeu, super bem-vindo ao MIS, de volta, logo logo a gente vai estar com o filme e o teu comentário e outras parcerias que vão surgir. O Nova Estela, Ciência em Debate, lembrando as novas estrelas que apareceram no céu e deram um momento de muita transformação. A gente espera que novamente, agora no século XXI, novas estrelas, novas estelas surjam no horizonte e contar com o nosso telespectador novamente na semana que vem, no mesmo horário, no mesmo canal ou no YouTube a qualquer momento.